Verificação dos recursos. Antes de começar a instalação, você deve conferir se todas as peças listadas no manual de instruções de fato estão dentro da embalagem do produto. E se você possui todas as ferramentas e materiais necessários para fazer a instalação, conforme detalhado no manual de instruções. Ao longo desse treinamento, quando a expressão traseira for utilizada, estamos nos referindo à proximidade com a tampa traseira da picape. Já quando a expressão dianteira for utilizada, nos referimos à proximidade com o vidro traseiro da caminhonete. Preparação da caçamba. Inicialmente, deve-se verificar se a borda da tampa traseira está livre de qualquer outro componente que interfira na instalação. Caso isso ocorra, deve-se desinstalar o componente. A capota foi desenvolvida para ser apoiada sobre a lata do carro. Por isso, a caçamba precisa estar isenta de qualquer outro acessório automotivo. Retira-se os perfis internos da caçamba, reservando-os para recolocá-los depois. Limpa-se a área e o verso dos perfis com álcool isopropílico. Aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos, e cola-se as borrachas de vedação L e X nos perfis internos. Se a RAM 1500 não tiver os perfis internos na caçamba, deve-se usar os perfis que acompanham o produto e instalá-los da mesma forma demonstrada na RAM 2500. Após a aplicação das borrachas de vedação, monta-se novamente os perfis na caçamba. Nos acabamentos plásticos da caçamba, aplica-se o primer e em seguida cola-se a borracha T, batendo com um martelo macio para melhor aderência e fixação. Tem diversas aberturas e frestas na caçamba, localizadas principalmente nas extremidades próximas ao vidro traseiro e próximas à tampa traseira. São por esses pontos que a água e poeira entram na caçamba e, por isso, recomenda-se fechar essas aberturas com PU preto. Na borda frontal da caçamba, fixa-se o EVA e corta-se o comprimento em excesso se necessário. Para melhorar a fixação, sugere-se bater com um martelo macio em toda a extensão do EVA. A borracha mais fina deve ser aplicada em toda a borda superior interna das chapas e na dianteira por cima do EVA em formato de U, pois é essa borracha que auxiliará na vedação do produto. Montagem do produto. Apanha-se o perfil lateral e puxa-se a borracha de vedação para fora dele. Não se deve encaixar o perfil na esteira com a borracha do lado de dentro. Esse é um detalhe primordial para que não haja má funcionamento do produto. Posiciona-se o perfil batente encostado na face traseira da caixa do mecanismo. Nos dois lados dos perfis, deve-se passar trava-rosca nos parafusos e fixá-los levemente, sem dar o aperto final. Somente após todos os parafusos estarem levemente posicionados é que se executa o aperto final e com um torquímetro certifica-se que o torque seja de 15 Nm. Antes de prosseguir, verificar se o alinhamento da esteira confere com a imagem. Teste de funcionamento. Para realizar a testagem, é necessário conectar o terminal negativo ao terminal de derivação do veículo utilizando a porca M6 e, posteriormente, conecta-se o terminal positivo. Após conexão feita, acopla-se o chicote ao conector da capota rígida retrátil. Acionando o controle remoto, que é codificado de fábrica, deve-se testar o funcionamento da capota rígida retrátil automática, abrindo-a e fechando-a por 3 vezes. Durante esse processo, deve-se lubrificar o local com silicone spray. Feita a testagem e lubrificação, a tampa já pode ser parafusada sobre a caixa. Para isso, abre-se completamente a capota rígida e desconecta-se o chicote da bateria. Deve-se encaixar as duas coberturas de acabamento, uma em cada perfil, e fixá-las com as batidas de um martelo macio. Acoplamento do produto. Sugere-se que o acoplamento da capota rígida na caçamba seja feito por 2 pessoas, cada uma segurando um lado da capota. Após acoplar a capota na caçamba, é necessário posicionar corretamente a borracha de vedação dianteira, localizada rente à tampa da caixa.
A forma mais fácil de se fazer isso é erguendo a dianteira da capota com os joelhos, enquanto puxa-se a borracha para o lado de fora. Feito isso, empurra-se a borracha para baixo entre a caçamba e a carroceria. Para posicionar a capota rígida corretamente, deve-se empurrá-la para a frente o máximo possível, tomando cuidado para que a força seja aplicada na caixa e não na esteira. No caso da Ram 1500, o produto não possui calços, por isso, para a fixação dos sargentos, deve-se seguir o posicionamento indicado. Encaixa-se uma peça de alumínio na outra, pressiona-se o perfil contra a caçamba e posiciona-se levemente os parafusos nos sargentos sem dar o aperto final. Com os 6 parafusos posicionados, dá-se o aperto final nos 2 sargentos dianteiros, em seguida nos centrais e, por fim, nos 2 traseiros. É necessário que os perfis laterais estejam alinhados entre si. Essa verificação se faz medindo a distância entre os perfis laterais próximo à dianteira e próximo à traseira. A diferença entre as medidas não pode passar de 2 milímetros. Caso isso ocorra, deve-se ajustar o torque das presilhas. O mínimo é de 5 Nm e o máximo é de 12 Nm. Furação da caçamba. Iniciaremos essa etapa fazendo os furos nos quais passarão os drenos, que vão expelir água para fora da picape, e o chicote, que permitirá a ligação elétrica do produto. A furação deve estar alinhada com o furo da caixa de mecanismos do produto, 220 mm do chão da caçamba. Para realizar o furo na lata, recomenda-se cautela para não danificar o painel da carroceria. Isso porque o espaço que separa a caçamba da carroceria é muito pequeno. Com a serra-copo de 30 mm, faremos os furos na lataria da caçamba em ambos os lados. Em seguida, utilizando uma broca de 9 mm, faremos as furações nas laterais da extremidade traseira da caçamba para encaixe dos drenos traseiros. A furação deve ser feita a 40 mm da borda lateral interna. Feito isso, é necessário lubrificar esses furos com graxa, a fim de evitar a oxidação no local. Passagem do chicote e drenos. A descida do chicote de alimentação para a parte inferior do veículo deve ser feita próximo à linha de freios, no canto do cofre do motor, localizado no lado esquerdo da picape. É importante desviar da barra da direção, passando próximo à lateral do veículo. A sua fixação no chassi deve ser feita através de abraçadeiras plásticas e recomenda-se aplicar uma abraçadeira a cada 30 centímetros de cabeamento. É muito importante que, ao longo da instalação, ele não seja fixado próximo a partes móveis, evitando que o mesmo se rompa. A subida do chicote para a caçamba pode ser feita com a ajuda de um arame ou haste, puxando o mesmo pelo furo do lado esquerdo, aproximadamente 30 centímetros para dentro da caçamba. Na fixação entre a caçamba e chassi, não se deve deixar o chicote muito esticado, pois como essas partes se movimentam de forma independente e intensa, elas podem rompê-lo, ocasionando curtos circuitos. Acompanha a capota rígida retrátil as borrachas que farão o acabamento dos furos feito na lata. Para facilitar a sua colocação, sugere-se passar silicone spray. A colocação delas é imprescindível para auxiliar na vedação e para impedir que a vibração corte os fios, causando um curto-circuito. Na sequência, une-se o conector preto do chicote com o conector da capota. Deve-se acoplar o dreno plástico nas mangueiras, rosqueando até o final. Na sequência, encaixa-se o anel de borracha no dreno e fixe-o na caixa, girando 90 graus no sentido horário até sentir o clique de encaixe total. Corta-se o excesso de mangueira, se necessário, e aplica-se silicone spray nas borrachas. Deve-se empurrar as mangueiras em torno de 2 centímetros para fora, tomando cuidado para que a mangueira não fique obstruída pela proximidade com a cabine. É importante verificar que os drenos não fiquem com dobras ou encostados na carroceria, pois isso não permitirá que a água coletada escoe, causando inundações ao interior da caixa e danos irreversíveis ao produto. Por fim, prende-se o chicote junto ao dreno com o auxílio de uma abraçadeira plástica. Encaixam-se os drenos traseiros da capota rígida retrátil, rosqueando-os nas ponteiras traseiras dos perfis laterais. Em seguida, encaixe-se a ponta das mangueiras nos furos laterais da caçamba feitos anteriormente. Teste de travas.
Com a capota fechada, trava-se o produto girando o trinco no sentido anti-horário e no controle remoto aciona-se o botão de abertura da chave do veículo e, em seguida, aciona-se o botão de abertura da capota. Neste momento, a capota deve emitir um ruído indicando que está ativa, mas não deve se mover. Se algum dos lados movimentar-se, deve-se verificar se a esteira está desalinhada ou se existe alguma obstrução que impeça a esteira de completar seu movimento. Borrachas. A primeira borracha que aplicaremos é a parte de cima da tampa traseira. Para isso, gira-se o trinco da capota e limpa-se minuciosamente toda a área de aplicação com álcool isopropílico, aguardando a sua completa evaporação. Em seguida, aplica-se o primer, respeitando o tempo de 5 minutos antes de realizar a colagem da borracha. O primer é essencial para que a fita fixe e resista às intempéries, não soltando-se ao longo do tempo. Posiciona-se a borracha rente à capota, mantendo aproximadamente 2 milímetros em relação ao perfil lateral e remove-se o liner da borracha ao mesmo tempo em que ela for sendo aplicada. O excesso de borracha deve ser cortado, respeitando os mesmos 2 milímetros de distância do perfil. Os adesivos de fixação são ativados por pressão. Por isso, deve-se bater com um martelo macio por toda a extensão da borracha fixada. Limpa-se toda a área de aplicação com álcool isopropílico e, em seguida, o primer, respeitando o tempo de 1 minuto. Após, colam-se a borracha W e U, respectivamente. Para a aderência e fixação, recomenda-se utilizar um martelo de borracha macio. Em seguida, faça-se a colagem da borracha V, que será aplicada na parte inferior da tampa traseira. Limpa-se toda a área de aplicação com álcool isopropílico e, em seguida, o primer, respeitando o tempo de 1 minuto. Aplica-se a colagem da borracha V, cortando o excesso se necessário. Para a aderência e fixação, recomenda-se utilizar um martelo de borracha macio. Acessórios. Posterior à completa instalação da capota rígida, é possível inserir outros acessórios, pois existem trilhos nos perfis laterais que asseguram o acoplamento dos mesmos sem necessidade de furação. Qualquer acessório só deve ser acoplado após a completa instalação da capota rígida no veículo. Para instalar o acessório, apoia-se o kit de fixação já instalado na base do Santo Antônio. Retira-se as borrachas de acabamento existente nos trilhos dos perfis laterais e encaixa-se a porca-martelo no perfil, girando-a a 90 graus. Em seguida, dê o aperto final nos parafusos e encaixe as borrachas de acabamento novamente nos trilhos dos perfis laterais. Para finalizar, coloca-se a tampa em cada parafuso. É importante atentar-se para que nenhum Santo Antônio seja instalado forçadamente. Os demais pontos de fixação e procedimentos de montagem do Santo Antônio devem seguir o manual de instalação do produto.